Olá, essa é a explicação sobre o roteiro de algoritmo de ordenação por comparação, tá? Um problema envolvendo implementação do bubble sort, do selection sort simultâneo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que tem que ser feita é baixar o exercício, tá? Baixar o arquivo, o ambiente do roteiro, descompactar ele em alguma pasta qualquer, tá? E aqui importar o que está dentro dessa pasta como um Maven Project, tá? Então é importante que tem que ser importar como Maven Project, tá? Então neste caso daqui o projeto ele foi descompactado nessa pasta daqui, tá? E aqui é só clicar em importar, o projeto vai aparecer aqui importar, tá? Feito isso, o próximo passo é partir para as configurações. Lá embaixo, onde tem inserir número de matrícula, vocês podem colocar aqui um determinado número de matrícula. Vocês podem colocar aqui o seu número de matrícula e o ID do roteiro, que isso vai estar no cronograma, tá? Nesse caso daqui, na turma 2, mas isso daí, a cada roteiro vai ter essa informação. Só tem que colocar o seu número de matrícula, tá? E esse roteiro ele faz uso de um plugin que ele constrói um gráfico dos algoritmos que você vai implementar, tá? Isso para dar uma noção de como está seu algoritmo, tempo quadrático ou não, tá? Como é que está o gráfico desse algoritmo que vocês vão implementar, tá? Pronto, feito isso, aqui na pasta Source Main Java tem o código que vocês precisam, tá? Que é o seguinte. Nesse pacote aqui útil tem a classe útil que contém métodos aquele método swap, que ele vai mudar a posição de dois objetos dentro do array. Vocês não precisam mexer em absolutamente nada nesse pacote. Aqui no pacote sort existe a interface sort, dizendo o método que tem que ser implementado e uma implementação abstrata, de uma classe abstrata dessa interface daqui, que já implementa o método sort. Só que essa implementação simplesmente chama o método sort, um outro método sort que vai ordenar o array do índice 0 até o tamanho -1, ou seja, o array completo. Entretanto, o que vocês vão implementar, certo? É um método sort que ordena o array do left index ao right index, inclusive, tá certo? E aí vocês não vão precisar mexer em absolutamente nada, certo? É importante que vocês sempre olhem os comentários que existem nas classes e nos métodos, porque aí está toda a informação que vocês precisarão para serem respeitadas na implementação, tá? Em seguida tem um pacote aqui Simple Sort, contendo classes Bubble Sort, Insertion Sort e Selection Sort, tá? Que são classes que estendem o Abstract Sort e já tem um método que vocês precisam sobrescrever, tá? Já está aqui escrito o método, só que ele levanta simplesmente uma exceção, ou seja, não faz nada, dá um erro. Tá? Vocês não podem jamais modificar aqui a assinatura desse método. O que vocês precisam é simplesmente retirar esse código daqui, interno da classe, e colocar o código de vocês segundo a estratégia do algoritmo, tá certo? Para ordenar esse array do left index ao right index, inclusive, utilizando a estratégia do bubble sort. Mesma coisa vocês fazem para o selection sort e aqui para o insertion sort. Existe também uma variação do selection sort, que é o simultâneo selection sort. Lembrando que o selection sort ele é um algoritmo baseado na seleção. Ele faz uma varredura no array, seleciona um elemento menor, traz para a primeira posição do array. Tá? Então, nessa varredura, para encontrar o menor, para no final trazer para o início do array, já pode ser feito também a seleção do maior para colocar no final do array. Isso de forma simultânea. Tá? Esse comentário daqui está dizendo exatamente como é que essa implementação tem que funcionar. Então, vocês vão ter que respeitar a lógica que está descrita aqui. Tá? Novamente, vocês precisam apenas retirar um pouco desse método, tá? E colocar a implementação de vocês. Perfeito? Existe aqui uma classe de testes que é fornecida para o aluno. Esses testes são irrelevantes para o sistema de correção. São apenas alguns testes para que o aluno tenha um sentimento de que sua implementação está funcionando ou não, pelo menos para esses testes.
Funcionar para esses testes não quer dizer que ele vai estar funcionando 100% não, para qualquer entrada não, ok, pessoal? Então, vocês podem aumentar essa quantidade de testes aqui, como vocês podem mexer e modificar do jeito que vocês quiserem. Isso daqui não vai ter peso nenhum lá na correção. Na hora que isso for enviado, o sistema não pega esses testes, tá? O sistema tem os próprios testes. O que vocês precisam fazer, né, nesse teste JUnit já vai aqui, clica aqui no pontinho azul, no marcador azul, que ele vai levar para onde você tem que mexer. E aqui você vai dizer que implementação esse teste vai rodar, ele vai testar, certo? Então, por exemplo, eu quero testar a minha implementação de BubbleSort. Note que ele está instanciando arrays de integer. Então, eu já posso dizer que o meu BubbleSort ele vai ordenar integer. E retirar essa falha que está sendo levantada. Pronto. Aqui você já pode rodar isso com um teste JUnit e já vai testar seu algoritmo. Você pode depurar, você pode criar mais casos de teste, enfim, o que for necessário para que você se sinta seguro com a sua implementação. Tá? E querendo testar qualquer implementação, é só instanciar a classe aqui que você quer. Tá? Para fazer o envio desse roteiro, tá? É só compilar e mandar pular os testes, porque se tiver algum erro, esses testes vão ser, ele não vai fazer o envio, tá? Então, vai ter toda aquela compilação que o Maven leva tempo, tudo mais, e o Maven, esse projeto, ele faz uma chamada a um plugin que iria plotar o gráfico dos algoritmos. Não está mostrando nada, porque isso precisa ser informado nas configurações aqui. No POM, notem aqui embaixo que esse plugin, que é o Leda Chart Tool, ele vai fazer a plotagem dos algoritmos que você informar aqui, tá? Então, eu vou retirar aqui esses comentários que existem, porque já vou para que o plugin já saiba que ele vai testar essas classes. Vejam que é o nome completo da classe aqui que eu quero que ele teste, tá? Então, eu tenho que preservar aqui o nome de todas as classes. Notem que existe uma classe também chamada Simultaneous Selection Sort, dentro do pacote Variations of, certo? Aí você tem o algoritmo aqui, Simultaneous Selection Sort. Ou seja, na hora que eu for agora plotar os gráficos, eu vou executar esses 4 algoritmos, pegar o tempo de resposta deles e plotar lá. Isso para você ter uma noção do tipo de curva que teu algoritmo está tendo. Certo? Install, vamos lá, compilar com o Maven. Apenas essa compilação com o Maven é que vai abrir esses gráficos que ele vai plotar. Ok? Então, o que ele vai mostrar para a gente, na realidade, plugin exception, tá? Eu acho que é o nome dessa classe daqui que está errado. Tá, então, modificar aqui o nome da classe, para que ele tenha um full qualified name completo, tá? E aqui executar novamente. Install, skip tests, run, tá? Esse gráfico que a ferramenta monta, tá? Ele é só para vocês terem uma ideia do tipo de curva que cada algoritmo tem. Tá? Aqui ele não plotou curva nenhuma porque as implementações lá estão vazias, estão levantando exceções. Então o algoritmo, a ferramenta não consegue medir o tempo que cada algoritmo leva. Tá? Mas a partir do momento que vocês colocarem a implementação de vocês, alguma curva vai aparecer aqui, a curva desses 4 algoritmos aqui testados. Tá? Isso vocês podem ver também que ele não conseguiu dar uma entrada e captar o tempo porque está havendo o algoritmo simplesmente levanta uma exceção. Tá? Então, um bom trabalho a todos.